Olá pessoal, vamos lá dar continuidade às nossas aulas no regime remoto, dando sequência na nossa aula de resultados sociais na sociedade anônima. Então, já tivemos aí uma primeira aula sobre resultados sociais, onde nós vimos aí, que o resultado, vai ser o lucro, ou o prejuízo que a sociedade vai experimentar dentro do chamado exercício social. Vimos o que é o chamado exercício social, aquele período de 12 meses em que a sociedade vai registrar suas atividades, nos chamados livros empresariais, que posteriormente darão origem aí aos balanços, a prestação de contas, que será feita pelos administradores da sociedade. Então vimos aí o conceito de exercício social, vimos como se apura o lucro líquido da sociedade, Lucro, é a fórmula receita menos despesa é igual a lucro, Então aqui na SA nós temos lá que o lucro líquido, ele vai ser auferido, depois que forem deduzidas as despesas, e aí nós vimos que tem que deduzir o IRPJ, o imposto de renda da pessoa jurídica, beleza? Para se chegar nesse lucro líquido, que são aí as despesas, tem que retirar lá o que é devido a debenturistas, a partes beneficiárias que porventura tiverem sido entregue aí aos empregados, participações de administradores, e aí, deduzidas essas despesas, nós temos o lucro líquido, beleza? Esse lucro líquido é que vai dar origem aos dividendos, beleza? Que serão distribuídos aos acionistas. Então nós vimos essa dinâmica, introduzimos ela aí na nossa última aula, e agora a gente dá continuidade. Hoje, o que a gente vai falar aqui? A gente já vai entrar propriamente dito na questão da destinação desse lucro líquido, tá, turma? E aí, eu comecei destacando aqui no nosso PDF, que já está postado aí para vocês, tanto no SGA quanto no Canvas, o artigo 109 da Lei de SA, da 6.404, do qual eu dei destaque aí ao inciso 1º, tá, turma? O artigo 109 ele vai falar, nem o Estatuto Social, nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista dos direitos de, inciso 1º, participar dos lucros sociais. Então, participar dos lucros, turma, auferindo os dividendos, é direito de todo acionista, tá? E aí a gente tem que lembrar aqui de uma regra lá do Código Civil, especificamente o artigo 1008 do Código Civil, que vai dizer que é nula cláusula que estipule, que o sócio ele não participa ou do lucro ou do prejuízo, tá? Se o contrato social tiver uma cláusula dessa, ela é considerada nula, caso de nulidade, beleza? Então, participar dos lucros é direito de todo acionista, é direito de todo sócio de uma sociedade, tá? Esse que é o ponto. Então, a gente começa introduzindo esse assunto pelo artigo 109 da Lei de SA, que destaca aí no seu inciso 1º o direito de todo acionista de participar dos lucros sociais, Quem possui ações, tem direito a receber proporcionalmente ao número de ações que possui um percentual do lucro líquido da companhia, beleza? É essa que é a ideia. Os investidores do mercado de ações, na última aula eu expliquei para vocês como se ganha dinheiro, se tornando sócio de SA. São 3 formas,
através dos dividendos, beleza? Através da JCP, que a gente vai ver mais para frente, que é os chamados juros sobre capital próprio, e através da compra e venda das ações, né? Eu compro naquela regra, naquela máxima que a gente tem sempre que observar, né? Você compra na baixa e vende a ação na alta, né? Quando o preço cai, você compra, quando o preço sobe, você vende. Essa é a regra básica, né? Então, os dividendos, né, eles são muito procurados por aqueles acionistas mais de longo prazo, né, aqueles indivíduos que gostam de manter a posição na empresa, né, ele compra a ação e segura aquela ação, né, e vai ali auferindo, né, regularmente os dividendos, vai reinvestindo esses dividendos, beleza? É essa que é a ideia, né? Você buscar empresas, você investidor, buscar empresas que pagam bons dividendos, né? Que pagam dividendos com regularidade, beleza? E muita gente vive desse tipo de renda, tá, turma? Muita gente vive de renda passiva, vive de dividendos de sociedade, tá? Então, existe até uma nomenclatura que a gente utiliza no mercado, né, para essas empresas que são boas pagadoras de dividendos, que são as chamadas vacas leiteiras. Acho que eu já falei isso com vocês. Quando vocês ouvirem essa expressão, aí quem estiver estudando mercado e ouvir a expressão vaca leiteira, saiba que se está falando de sociedades anônimas de capital aberto em bolsa que pagam bons dividendos, tá? Pagam dividendos altos, que pagam dividendos com regularidade, beleza? Nós podemos destacar algumas dessas empresas aí, eu já posso até falar para vocês, por exemplo, empresas de saneamento básico, beleza? São muito procuradas por investidores de dividendos. Nós temos ali no Paraná a Sanepar. Sanepar é uma excelente empresa, é a companhia de saneamento do Paraná, beleza? Paga bons dividendos, né? Porque atua num setor que é muito resiliente, né? Você pode ter aí uma crise que for aí que ninguém deixa de consumir serviços de saneamento, né? É um serviço básico, né? Da mesma forma, as empresas que atuam no setor elétrico são boas pagadoras de dividendos, tá? Por quê? Porque estão em negócios que você pode ter crise, você pode ter momentos de turbulência no mercado, mas essas empresas elas continuam prestando serviço, né? É o que a gente chama de utilities, tá? Utilities. As empresas de utilities são as companhias energéticas do setor elétrico, CEMIG, beleza? Vamos ter outras aí, a Light, né? Que fica ali em São Paulo, opera ali em São Paulo, Light, CEMIG aqui em Minas, são boas pagadoras de dividendos. Na questão do saneamento, a Copasa, tudo são SAs de capital aberto, tá? Então essa que é a ideia, buscar empresas em razão dos dividendos, tá? Não são empresas que vão ter muita oscilação no preço da ação a ponto de você ficar fazendo trade, né? Comprando e vendendo, tá? Isso acontece com elas também, mas menos, né, do que uma Petrobras, por exemplo. Então são empresas que os investidores buscam mais pelo dividendo, mais do que pelo ganho de capital, tá? Que é a valorização das ações, beleza? Então, é de direito de todo acionista participar dos lucros sociais, beleza? Destaquei o 109 aí para vocês, que é importantíssimo. E aí, turma, coloquei aqui uma doutrina para vocês darem aí uma analisada nesse dispositivo, tá? É importante destacar aqui no 109, né, esses demais direitos aqui, né? Então, o inciso segundo vai falar participar do acervo da companhia em caso de liquidação, tá?
Participar do acervo da companhia em caso de liquidação significa o que isso? Quando a sociedade for liquidada, né, quando ela for liquidada é, por exemplo, ela passa por um procedimento de falência ou ela vai ser dissolvida por vontade própria dos sócios, então esse sócio tem o direito de participar do acervo da companhia, tá? Na liquidação, nós vamos pegar todo o patrimônio da sociedade, vender, eu já expliquei isso para vocês, vender, pagar as dívidas, que é o que a gente chama de solucionar o passivo, beleza? E o que sobrar fica para os sócios, cada um participando ali desse acervo na medida proporcional às cotas que possuir, tá? Isso é a liquidação, é realizar o ativo, transformar o patrimônio em dinheiro, solucionar o passivo, pagar os credores, o que sobrar é direito dos sócios, conforme a gente está vendo aí no inciso 2º do 109, tá? Participar do acervo em caso de liquidação, ou seja, do que sobrar no patrimônio da companhia após o pagamento dos credores, beleza? No inciso 3º, fiscalizar na forma prevista nesta lei a gestão dos negócios sociais. Aqui é uma regrinha, né, o 109, inciso 3º, ele está em consonância com o artigo 1021 do Código Civil, tá? Que atribui direitos, né, aos sócios de fiscalizar os negócios sociais, né? Então, os sócios têm direito de fiscalizar os negócios sociais, tá, turma? O estatuto, né, ele pode definir época própria para os sócios terem acesso aos livros empresariais, tá? Terem acesso à contabilidade da empresa. Caso contrário, é direito do sócio acessar essa documentação, beleza? Fiscalizar os negócios sociais. É claro que na SA esse direito ele não vai ser absoluto. Por quê? Porque a gente tem a questão das informações estratégicas, né? Quando eu estou numa SA de capital aberto, muitas informações dessa companhia são sigilosas, né? Por quê? Porque os acionistas, os administradores podem usar essas informações, né, para operar no mercado, e isso é um crime, tá? Isso é proibido. Então, não são todas as informações que vão ser franqueadas aos acionistas, né? Obviamente que existem ali as informações estratégicas, né, que dizem respeito ao posicionamento da companhia no mercado e que influem no preço da ação na bolsa. Então, por isso que fala que fiscalizar na forma prevista nesta lei, tá? Não é garantir acesso amplo, né, aos acionistas às informações da empresa. Não, existem informações sensíveis que não vão ser divulgadas, beleza? Que só podem ser divulgadas de forma geral, né? Em época própria, etc, tá? Mas é direito de todo sócio fiscalizar a gestão dos negócios sociais, fiscalizar os administradores, etc, né? Sempre observando aí o que prevê o estatuto e a legislação, beleza? No inciso 4º, preferência, também é direito, né? Preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172. Aqui a gente está falando do direito, né, de adquirir valores mobiliários, tá? Preferência para subscrição de ações aí, né, que é aquele direito de preferência, o chamado bônus de subscrição, né, ou algum direito de preferência que o estatuto prevê para os acionistas, beleza? Partes beneficiárias conversíveis em ações, né? Os sócios têm esse direito de preferência em adquirir esses papéis, esses valores mobiliários, tá? É direito de todo acionista isso. E o estatuto vai regular como exercer esse direito, etc. Beleza?
Parágrafo 1º do 109 vai falar, o inciso 5º aqui, tá? Tô pulando o inciso 5º. Inciso 5º vai falar que é direito de todo acionista retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, nós já até vimos isso. Quando ocorre operações de reorganização societária e eu tenho ali só acionista dissidente, né, que não aprovou a operação, esse acionista tem o direito de se retirar da sociedade, tá? E a sociedade vai liquidar as cotas, as ações dele, e vai pagar para ele o correspondente ao que vale as ações que ele possui, tá? E ele vai sair da sociedade porque não concorda com a fusão, tá? Não concorda com a transformação, com a cisão, etc, tá? Nessas operações de reorganização societária, o acionista dissidente, ele tem o direito de se retirar da sociedade e a sociedade então tem que providenciar a liquidação das ações desse sócio, beleza? É um exemplo em que se garante direito de recesso, também é chamado de direito de recesso, tá? O direito de saída, de retirada, também recebe esse nome de direito de recesso. Parágrafo 1º, as ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares, beleza? Ou seja, se a ação é de uma mesma classe, né, a gente tem que lembrar aqui que as ações podem ser de classes distintas, né? Nós vimos isso lá quando a gente estudou ação ordinária, ação preferencial. Essas ações que são de mesma classe têm que conferir direitos iguais, tá? Não pode ter diferença entre ações de mesma classe. Parágrafo 2º. Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser eligidos pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral, né? Mais um direito aí de acionista, que o Estatuto não pode violar, não pode alterar, tá? É essa que é a ideia aqui, né? Beleza? Nem a Assembleia Geral, beleza? Um detalhe aqui é que todo mundo tem que lembrar que a Assembleia Geral pode suspender direitos de acionista, tá, turma? Nós já falamos isso aí em aulas para trás aí. Assembleia Geral, se o acionista, por exemplo, deixa de cumprir com a obrigação de integralizar o capital social, a Assembleia Geral pode suspender os direitos de acionista, desse acionista, tá? Mas essa aqui é a ideia, né? Pode suspender, né? Não retirar por completo esses direitos, tá? Parágrafo 3º. O Estatuto da Sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar. Então vejam, turma, atenção aqui, já expliquei isso para vocês também, né? Conflitos societários em sociedades anônimas, né, de grande porte, né, são solucionados via arbitragem, tá, turma? Tribunais arbitrais é que vão proferir decisão acerca desses conflitos, tá? Muito pouco usual, né, irmos para o Poder Judiciário, tá? Poder Judiciário aqui nessas matérias envolvendo grandes SAs, envolvendo aqui conflitos societários, né, na qual os sócios às vezes são outras SAs, tá? A solução é dada por arbitragem, né? E aí eu já falei isso para vocês, né? Nós temos diversas câmaras arbitrais aí operando no Brasil, né, solucionando o conflito societário. Aqui mesmo em Belo Horizonte nós temos a Camarb, né? A Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil, né, que fica ali na Avenida do Contorno, né, na Savassi, ali, Savassi Funcionários, né, Contorno com Carangola. Fica num prédio bonito lá, um prédio todo espelhado. É a Camarb, tá? Tribunal arbitral, beleza? Que soluciona conflitos societários, conflitos envolvendo empresas
que estão aí como partes em contrato, etc. Beleza? É uma câmara voltada para arbitragem e mediação empresarial, beleza? É isso que o parágrafo terceiro está falando aí, que esses conflitos podem ser solucionados via arbitragem. E aqui é muito comum a gente utilizar a arbitragem para solucionar esses conflitos ao invés de recorrer ao poder judiciário. Beleza, pessoal? Então, ótimo. Coloquei aqui para vocês. Só estou lembrando aqui, uma outra câmara que soluciona esses conflitos muito também é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, tá? Câmara de Comércio Brasil-Canadá, fica lá em São Paulo, tem uma atuação muito forte nessa área também, beleza? Eu já até estive lá participando de uma arbitragem envolvendo duas grandes sociedades empresárias. Eu até postei uma foto no Instagram quando eu estive lá. Beleza, pessoal? Então, ótimo. Coloquei uma doutrina aqui para vocês, do professor Fábio Lhoa, nosso catedrático da PUC de São Paulo. E aí a gente chega aqui nas regrinhas do dividendo obrigatório. Então, presta atenção, turma. O que a gente tem que saber sobre isso aqui? Primeiramente, nós já falamos, é direito de todo acionista participar dos lucros sociais. E ele participa desses lucros sociais através dos dividendos, beleza? Ou seja, uma parte do lucro líquido da companhia, que a gente já viu lá, né? Receita menos despesa é igual a lucro. Uma parte desse lucro vai ser destinado aos sócios, né? E daí a procura dos investidores por sociedades que são boas pagadoras de dividendos. Então, qual que é a regrinha da destinação desse lucro através dos dividendos? O que a gente tem que saber? Então, aqui a gente trabalha com o artigo 202, tá, turma? Artigo 202 da lei de SA, ele vai falar assim, ó, prestem atenção. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela dos lucros estabelecida no estatuto, ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. Então vejam, turma, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Estatuto Social da SA é soberano para definir a destinação do lucro líquido, beleza? Então, eu tenho o lucro líquido, é a hora de distribuir esse lucro entre os acionistas. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o estatuto, né? O estatuto da companhia, ele prevê como destinação desse lucro aos acionistas qual percentual? É um percentual de 25% do lucro líquido? É um percentual de 50% do lucro líquido? É um percentual de 70% do lucro líquido? É um percentual de 95% do lucro líquido? Qual que é o percentual? Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o estatuto. O estatuto é soberano. O estatuto ele é votado em Assembleia Geral, portanto, são os acionistas que definem qual vai ser a política de distribuição de lucros dentro da companhia. Beleza? Então, é o que o 202 caput está falando. Primeiro a gente olha o estatuto. Beleza? Aí é o seguinte. Percebam aqui, ó, essa parte final aqui do caput. O que ela vai falar? Ó, se este for omisso, ou seja, se o estatuto for omisso, a importância é determinada de acordo com as seguintes normas. Então vejam, a regra é, eu vou no estatuto e vejo o que o estatuto está prevendo. Tá? Vocês, quem futuramente aí tiver interesse em investir em ações, tem que ir no estatuto para saber se a empresa é boa pagadora de dividendo. Mas beleza, é uma das formas de saber isso, né? Óbvio.
Então vejam, primeiro eu vou no estatuto. Agora, se o estatuto for omisso, o que significa isso? Ele não destinar percentual específico de participação nos lucros para os acionistas, aí eu tenho que observar as regrinhas aqui dos incisos primeiro, segundo, terceiro do artigo 202, beleza? Então vejam, ó, presta atenção. O inciso primeiro vai falar? A primeira regrinha. Então, se o estatuto é omisso, a distribuição tem que ser feita da seguinte forma, ó. Inciso primeiro, metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores. Então vejam, já põe na cabeça aí, ó. Se o estatuto é omisso, se ele não dá destinação específica ao lucro líquido pelo pagamento de dividendos, então metade do lucro líquido tem que ser distribuído aos acionistas, beleza? Metade, ou seja, 50%. Essa é a regra geral quando o estatuto é omisso, beleza? O estatuto é omisso, 50% tem que ser distribuído aos acionistas como dividendo obrigatório, tá, turma? Como dividendo obrigatório, 50%. Só que é 50% do lucro líquido que a gente chama ajustado, tá? Ajustado. Então, o que é ajustado? Tem que ser feitas as deduções dos valores aqui, ó, que as alíneas A e B vão especificar. Então, presta atenção lá, ó. Repetindo o inciso primeiro para a gente ler as alíneas A e B e compreender, ó. O inciso primeiro fala metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores. Letra A. Importância destinada à constituição de reserva legal. Artigo 193. O que é isso aqui, turma? Presta atenção, ó. Lá na última aula eu expliquei para vocês que desse lucro líquido a gente vai ter a destinação de parte dele para reservas, né? Algumas reservas são especificadas pela legislação e outras podem ser criadas pela sociedade. Então a primeira delas que está destacando aí na linha A é a chamada reserva legal. O que é a reserva legal, turma? Presta atenção. A reserva legal, a gente vai encontrar ela lá no artigo 193 da Lei de SA, tá? E ela é um percentual do lucro líquido de 5%, tá? Todo mundo vai anotar isso aí, tá? Do lucro líquido, né, da companhia apurado lá, depois daquelas deduções em termos de despesa que a gente já viu, né, vai ser aplicado 5% desse lucro líquido para a chamada reserva legal, beleza? E qual que é a finalidade dessa reserva legal? A finalidade da reserva legal é manter a integridade do capital social, tá? Essa reserva legal ela só pode ser utilizada para compensar prejuízo ou aumentar o capital social, beleza? Então, os administradores da companhia, né, eles têm que, diante do lucro líquido, que já foi apurado lá nos termos do artigo 189, diante do lucro líquido, eles vão deduzir 5%, tá, para a chamada reserva legal. Essa reserva legal, ela tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Manter a integridade do capital social. O capital social, a gente tem que lembrar daqueles princípios que a gente já estudou, né? O capital social, ele é intangível, né? Ele não é alterado, né? Salvo nas hipóteses legais. Então, essa reserva legal é para manter o capital social íntegro, né? Refletindo ali, né, a realidade da sociedade, beleza? Daí a chamada reserva legal de 5% do lucro líquido tem que ir para essa reserva legal. Pode ser utilizada para compensar prejuízos, tá? Na última aula a gente viu isso, né? Que lucros de um exercício, né, podem compensar prejuízos de exercícios
anteriores, né? Então, ela pode ser utilizada para compensar prejuízo e para aumentar capital social. É essa a finalidade, tá? Eu não posso pegar essa grana e utilizar para fazer uma operação de incorporação, por exemplo, de sociedade. Não posso fazer isso, beleza? Isso não pode. Então, o artigo 193 da lei de SA, todo mundo destaca ele aí, define a destinação desses recursos que vão para a reserva legal, que tem essa finalidade aí de manter a integridade do capital social. Beleza, pessoal? Importantíssimo, tá? Dando sequência, nós temos na linha B a importância destinada à formação da reserva para contingências e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Então, o que é isso aqui? Presta atenção. A reserva de contingência a gente vai encontrar no artigo 195. E o que é a reserva de contingência? O próprio nome vai dizer, né, turma? É para contingências, é para situações ali, ó, emergenciais, tá, pessoal? Então, nós vamos ter aqui, ó, no 195, todo mundo destaca ele aí, anota ele aí que ele é importante, vai falar o seguinte, ó, a Assembleia Geral ela poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Então vejam, turma, o que é essa reserva de contingências? Eu estou diante de uma situação na qual a companhia está passando por uma dificuldade econômico-financeira, beleza? E aí o pagamento dos dividendos vai ficar comprometido. Por exemplo, agora nessa situação que a gente está vendo aí de coronavírus, né? O pagamento dos dividendos aos acionistas futuro, por exemplo, do próximo exercício social, vai ficar comprometido. Então, pode-se utilizar esses recursos da chamada reserva de contingência para pagar os dividendos aos acionistas, beleza? Então, a própria sociedade cria essa reserva de contingência, tá? Ela não é obrigatória, tá? É a companhia que define pela criação dessa reserva, que vai ser usada para pagar dividendos futuros quando a companhia sofrer aí problemas, né, em razão de se manter esse pagamento, por exemplo, agora aí com essa crise do coronavírus, né? Beleza? É essa que é a ideia da reserva de contingência, né? É para suprir o pagamento de dividendos ocorrendo aí situações de complicações aí, né, no desenvolvimento da atividade da companhia. Beleza, pessoal? É essa que é a ideia da reserva de contingência. E aí a linha B vai falar e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Reversão significa formou a reserva, não precisou utilizar a reserva, reverteu a reserva para distribuição aos acionistas como dividendo, tá? Então tem que se fazer essas diminuições ou esses aumentos, né, para se definir aí o lucro líquido que vai ser distribuído como dividendo obrigatório, beleza? Então lembrar, se o estatuto é omisso, 50% tem que ser destinado aos acionistas como dividendo obrigatório, 50% do lucro líquido, tá? 5% vai ali para a reserva legal, um outro percentual pode ir para a reserva de contingência se tiver, e então, por exemplo, eu tenho 50%, vai pagar dividendo obrigatório, tá? E um detalhe aqui que é importante, quando a gente fala de dividendo obrigatório, inclui os dividendos tanto de ações ordinárias quanto de ações preferenciais, tá?
Importante isso. A gente já sabe o que é ação ordinária e o que é ação preferencial. Então, quando eu falo em dividendo obrigatório, que são os 50%, é para pagar tanto dividendo de ação ordinária quanto dividendo de ação preferencial, que aí tem aquelas regrinhas que a gente viu, né? Aquelas vantagens que é garantir acesso ao pagamento de dividendos fixos ou mínimos, né? Lá do artigo 17 da Lei de SA. Na próxima aula a gente vai estudar os dividendos de ações preferenciais, tá? Mas estão aqui dentro dos dividendos obrigatórios. Então 50% vai lá para pagar o pessoal, se o estatuto não prevê outra forma de distribuição. Os outros 50% vão para essas reservas, tá, pessoal? Vão para essas reservas. E aí pode ter a reserva de contingência com um percentual X, pode ter a reserva legal. A reserva legal é de 5%, mas pode ir até 20%, tá? Então, o estatuto vai prever como ele vai distribuir esses recursos para as reservas. A empresa ela precisa de dinheiro também, né? Para financiar suas atividades, o caixa que ela vai formar ali para fazer as aquisições, né? Nós temos aí grandes companhias, né, que possuem caixas extremamente robustos, né? As suas reservas, né, que ela cria, né, são enormes, né? Por exemplo, uma das empresas que tem mais caixa no mundo, que tem mais dinheiro, a empresa hoje é a empresa mais valiosa do mundo, né? Vale mais de $1 trilhão, tá? A Apple. Então, turma, é isso, beleza? Essa que é a ideia aí, metade do lucro líquido. Agora, nós temos algumas regrinhas, tá? Primeiramente, a grande maioria das companhias listadas em bolsa não pagam 50% do lucro líquido aos acionistas, tá? Já vou adiantar para vocês. A grande maioria das companhias listadas paga 25% do lucro líquido. 25% do lucro líquido. E isso pode, tá? A gente vai ver agora aqui que é permitido o estatuto, né, mediante votação em assembleia, prevê pagamento inferior à metade do lucro líquido, inferior aos 50%. Isso é permitido, tá? No Brasil, a grande maioria das companhias paga 25%, tá? É meio que um padrão, assim. Vocês vão encontrar aí, ó, todas as empresas que a gente pesquisar aí praticamente vai pagar 25%, tá? Virou meio que um padrão no Brasil isso. Por quê? Porque se pagar, primeiro, que se pagar, na verdade é o seguinte, pode pagar até menos que 25%, tá? A lei permite, a gente vai ver agora aqui. Pode pagar até menos que 25%. Mas por que virou um padrãozão 25%? Porque 25% atende o mandamento legal e se pagar muito menos que 25%, aí os investidores não têm interesse, né? A companhia ela atrai os investidores, né? Ela torna os papéis, as ações mais interessantes com base nos dividendos que ela paga. Então, achar empresa que paga os 50% não é fácil, tá? São poucas. A maioria paga 25%, tá? E pode ter companhia que paga até menos que 25%. Existe, não são tantas empresas, mas também tem. A gente vai ver isso aqui agora. Então, dando sequência aí, ó, depois da linha B, o inciso segundo vai falar assim, ó, o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso primeiro poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. O que é isso aqui, turma? Pode acontecer do lucro da companhia ter sido altíssimo, tá? Ter sido altíssimo no período, né? A gente teve um lucro imenso, beleza? E aí, eu vou estar aqui na regra dos 50%, por exemplo, né? Eu vou distribuir 50% desse lucro,
mas o montante de lucro que deu, né, ele extrapolou o que comumente é destinado à reserva legal, o que é destinado à reserva para contingências, tá? E está sobrando muito dinheiro. Então ele vai ser capitalizado nessa reserva de lucros a realizar, tá? É outra reserva que é criada para, né, se colocar ali, né, parcela do lucro líquido que extrapolou o que comumente é pago aos acionistas, beleza? Vai para essa reserva de lucros a realizar, que pode ser utilizada futuramente para atender alguma situação da sociedade, mediante aprovação dos acionistas em assembleia, tá? Bem como pode ser distribuída aos sócios, beleza? Futuramente, tá? Então, por isso que se chama lucros a realizar, tá? Lucros, reserva de lucros a realizar, ou seja, que vai ser distribuído, por exemplo, no próximo exercício, tá? No exercício seguinte, beleza? Extrapolou, foi destinado ali às reservas, ainda sobrou dinheiro, aí vai para essa reserva de lucros a realizar, e aí no exercício seguinte se paga aos acionistas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vai estar lá no artigo 197 essa reserva de lucros a realizar, beleza? Que é quando sobra dinheiro. O inciso terceiro vai dizer: os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. Então, uma regrinha, né, basicamente aqui contábil, tá? Ou seja, né, prejuízos futuros, né, podem ser compensados por essa reserva de lucros a realizar, né? Então, o que significa isso? Eu tive um excedente agora e aí eu joguei essa grana para a reserva de lucros a realizar, beleza? Mas no próximo exercício social eu já não tive lucro, eu tive prejuízo. Então esse prejuízo ele vai ser compensado por essa grana que já está em caixa, que já está na reserva de lucros a realizar, beleza? E aí você tem que agir dessa forma aqui que o inciso terceiro está falando, né? Que se não tiver sido absorvido por prejuízo em exercício subsequente, deve ser acrescido ao primeiro dividendo declarado após a realização. O que significa isso? Tem que distribuir esse dividendo para os acionistas já no exercício seguinte, beleza? Não pode ficar com essa grana lá em caixa, aguardando um exercício futuro, não. Já tem que ser no próximo exercício, tá? A distribuição. É isso que está falando aqui. Você não pode, a companhia não pode ficar segurando esses recursos lá. Tem que distribuir ele aos acionistas, porque é direito dos acionistas participar dos lucros, conforme já vimos lá no artigo 109, inciso 1º. Aí, turma, a gente chega na regrinha dos 25% que eu falei para vocês. Então, presta atenção, ó, que é o padrão de ser utilizado aí pelas SAs no Brasil. Parágrafo 2º do 202 vai falar assim, ó: quando o estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso 1º deste artigo. Então vejam, o que está falando aqui no parágrafo 2º, e daí a regra que as sociedades aí no Brasil seguem de distribuir 25% do lucro líquido, tá? A ideia é a seguinte: quando o estatuto prevê regra diferente dos 50%, né, então nós vimos lá que o estatuto é soberano, então ele define lá como é que ele vai destinar o lucro, tá? Agora, se ele é omisso, então a companhia tem que destinar 50%. Tá? Agora, a companhia pode deliberar por pagar aos acionistas menos de 50%.
desde que seja aprovado em assembleia. Então, o parágrafo 2º ele introduz uma regra que diz o seguinte: se a companhia for mexer nisso, ou seja, se ela for pagar menos que os 50%, se ela quiser pagar menos que os 50%, que é devido lá pelo 202, inciso 1º, não pode ser inferior a 25%. Ela pode mexer, ela pode alterar a destinação desse lucro percentual, mas não pode ser inferior a 25%. Beleza? É essa que é a ideia aqui. Então, o 202, parágrafo 2º aqui, ele cria uma regrinha de limite do tanto que a companhia pode baixar para distribuir aos acionistas. Os acionistas vão aprovar isso em assembleia, tá, turma? Só que na assembleia, vamos lembrar, a gente tem acordo de acionista, grupos de que controlam a sociedade, né? A figura do acionista majoritário, controlador. Então, pode ser que os minoritários fiquem prejudicados nisso aqui. Aí o 202, parágrafo 2º, vem e fala, ó, não pode ser inferior a 25%. Só que a própria Lei 6.404 ainda permite baixar mais ainda, tá? Mais ainda do que os 25%, tá? Desde que isso seja aprovado em assembleia. Só que a gente não vai, é raro a gente encontrar empresas pagando menos que 25% SAs de capital aberto, porque isso não é interessante para a companhia, beleza? Não é interessante para a companhia no mercado. Né? Acionistas não vão ter interesse pelo papel se a empresa paga menos que 25%, né? Do seu lucro líquido a título de dividendo obrigatório. Tá? Que o parágrafo 3º vai definir a regrinha. Ó, presta atenção que no parágrafo 3º aqui ele vai falar, ó, a Assembleia Geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, inferior aos 25, tá? Nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido nas seguintes sociedades. Primeiro, companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não conversíveis em ações. E 2, companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que não se enquadrem na condição prevista no inciso 1º. Então vejam, são hipóteses muito específicas em que a companhia pode prever pagamento de dividendo inferior aos 25%, inferior ao dividendo obrigatório, tá? Que são nesses casos aqui. A gente não vai encontrar isso praticamente em SA de capital aberto, tá? Muito difícil de encontrar isso em SA de capital aberto no Brasil, tá? Porque o papel fica desinteressante para os investidores no mercado, tá? Então é muito difícil a gente encontrar isso. E vejam que também não é simples baixar dividendo para abaixo de 25, porque se tiver oposição de um acionista, e aqui é independente do número de ações, já não ocorre essa alteração do estatuto, beleza? Então, a regra geral qual que é? 50%, pode baixar até 25% é a regra geral, beleza? Abaixo de 25%, só companhia aberta para captar recurso por debênture não conversível e companhia fechada, beleza? E mesmo assim, se tiver um acionista lá que falar não concordo, já não ocorre essa diminuição para baixo aí do mínimo legal, beleza? Gravem na cabeça de vocês. Vocês vão comprar ações na bolsa e pode saber que essas companhias que vocês vão adquirir ações é 25% do lucro líquido que é distribuído aos acionistas como dividendo obrigatório, tá? A grande maioria é 25%. Ou vocês vão encontrar algumas 50%, beleza? Tranquilo? Então, ótimo. Parágrafo 4º. O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem a Assembleia Geral Ordinária
ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral, exposição justificativa da informação transmitida à Assembleia. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Pode acontecer de uma companhia não distribuir dividendo, tá? Não distribuir dividendo. Mas quando, ou seja, ela vai reter todo o lucro líquido, tá? E não vai distribuir o dividendo obrigatório. Por quê? Porque ela está passando por uma situação de dificuldade econômico-financeira, tá? E os órgãos de administração vão detalhar isso aqui, ó. Eles vão informar isso à Assembleia Geral, vão informar que é incompatível fazer a distribuição de dividendo, tendo em vista a situação que a companhia está passando, né? Então, já vou destacar para vocês um exemplo real que está acontecendo comigo agora. Eu tenho ações de sociedades empresárias lá nos Estados Unidos que operam hotéis, tá? Não sei se eu já contei isso para vocês. Operam hotéis, eu adoro investir em hotel, tá? Eu gosto muito de hotel. Só que o que aconteceu? Coronavírus fez o lockdown, ninguém viaja mais, ninguém mais se hospeda em hotel, tá? Essa sociedade, ela é dona daqueles hotéis Hilton, Marriott, beleza? E outras grandes marcas hoteleiras lá nos Estados Unidos, né? Então vejam, o que está acontecendo? Não está tendo negócios em hotéis, né? Ou seja, não está tendo gente se hospedando em hotel, tá? Então o que está acontecendo? A companhia não está tendo faturamento, os hotéis estão todos fechados, né? Então a companhia deliberou por não distribuir dividendo, beleza? Enquanto essa situação não se normalizar, o pequeno, né, trânsito que ela está tendo nesses hotéis, né, o faturamento ali, ela está retendo tudo, não está dividindo, não está distribuindo nada, beleza? A grande maioria, os hotéis estão fechados, tá? Não tem nem ninguém hospedado no hotel, né? Então, ela nem está tendo faturamento, não está tendo nem receita, então também não está tendo dividendo. Então, isso é possível, a companhia reter o lucro líquido, né? E não pagar dividendo, beleza? Não pagar dividendo ao acionista. É claro que é uma situação excepcional, já que nós vimos lá que no artigo 109 define que é direito do acionista participar dos lucros. Então é uma situação excepcional, tá, turma? Isso pode acontecer e agora a gente está vendo isso aí acontecendo muito, tá? Muito. Aqui no Brasil também. SAs aí que operam um shopping center, tudo parado. Tá pagando dividendo para acionista não, tá? Não tá pagando dividendo para acionista não. Lembra que aqui a gente está no mercado, né? Comprei ações, o investimento é de risco. Eu posso me deparar com uma situação dessa de uma calamidade, uma pandemia, onde as atividades da empresa são suspensas, consequentemente ela vai suspender o pagamento de dividendo, beleza? Isso acontece, tá? Então, é possível desde que ocorra aí nos moldes do parágrafo 4º do 202, beleza? Tem que ser uma situação excepcional para a companhia não pagar dividendo aos acionistas, beleza, pessoal? Parágrafo 5º, os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do parágrafo 4º serão registrados como reserva especial e, se não absorvido por prejuízo em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo, assim que o permitir a situação financeira da companhia. Então, o que é isso aqui, turma? Presta atenção. É óbvio, né? A companhia reteve o lucro líquido, não distribuiu o dividendo por causa da calamidade, da pandemia, por exemplo. Ela vai ter que registrar esse lucro na chamada reserva especial, ou seja, esse lucro ele é dos acionistas. Então,
não distribuiu, segurou ele ali naquele período para atender ali alguma situação de emergência, etc., né? Depois passou o problema, passou a pandemia, passou a calamidade, vai ter que distribuir essa grana para os acionistas, tá? É isso que está falando aqui no parágrafo 5º, né? Beleza? No exercício subsequente, né? Se esse lucro, né, que foi apropriado, ele não for utilizado para compensar prejuízos, né, de exercícios subsequentes, posteriores, se a grana se mantiver ali, vai ter que distribuir para os acionistas, beleza? É o que fala o finalzinho aí, ó, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia. Beleza, pessoal? Tranquilo? E parágrafo 6º, os lucros não destinados nos termos dos artigos 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividendos. Aqui está falando das reservas, tá? Os lucros não destinados nos termos dos artigos 193 a 197 trata das reservas. A reserva legal, a reserva de contingência, a reserva de lucros a realizar. Beleza? Está só definindo ali que, ó, montou as reservas, não há mais necessidade das reservas, então vamos distribuir aos acionistas esses lucros a título de dividendo obrigatório, beleza? Então, é isso que está falando aí, é a grana que encontra-se, né, nas reservas que define aí os artigos 193 a 197 que a gente já viu. Basicamente são essas três, né? Entre outras que a companhia pode criar, tá? O estatuto pode criar outras reservas, né, e destinar parte do lucro líquido para essas reservas, tá? Beleza? Aí depende da estratégia dos administradores, né, dos controladores da companhia, se vão formar reserva. Igual, por exemplo, na casa de você, quem mora em prédio, aí, em condomínio, né, às vezes o síndico vai lá e cria uma reserva, né, uma taxa de obra lá, né? Ó, gente, além de pagar o condomínio, nós vamos ter que pagar mais R$ 100 aí, porque nós vamos formar uma reserva aqui para reformar o edifício, né? Essa é a mesma ideia aqui na sociedade, tá? Cria-se reserva para atender alguma necessidade da companhia, beleza? Então o estatuto pode criar outras reservas além dessas reservas que já são definidas pela Lei 6.404, pela Lei de SA. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente finaliza aqui as nossas regrinhas sobre destinação do lucro líquido a título de dividendo obrigatório, tá? Lembrar que dentro desse dividendo obrigatório estão tanto os dividendos de ações ordinárias quanto de ações preferenciais. E aí o que é importante mesmo gravar é, primeiro, como é que eu vou saber qual que é o percentual distribuído pela companhia a título de dividendo? Eu vou no estatuto. Eu posso ter percentual distribuído acima de 50%? Posso. O estatuto define, beleza? Ótimo. Se o estatuto é omisso, aí eu tenho que seguir a regrinha dos 50%, beleza? 50%, metade do lucro líquido, né, ajustado. Ou seja, eu vou deduzir as reservas, beleza? Tem a reserva legal, 5%, reserva de contingência, reserva de lucros a realizar. Vou fazer o ajuste ali do lucro líquido, tendo em vista essas reservas que eu vou destinar dinheiro para elas lá. Beleza? A companhia pode prever pagar menos que 50%, desde que isso seja aprovado em assembleia, beleza? Provou em assembleia, paga 25%. É o padrãozão aqui no Brasil. As SAs aí, a grande maioria paga 25%, menos que os 50%, tá? Abaixo de 25%, aí já são situações específicas, né? Que não são comuns de se ver na prática aí para SAs operando no mercado, tá? Mesmo porque fica desinteressante para a companhia pagar menos que 25% do lucro líquido ajustado.
como dividendo obrigatório aos acionistas, tá? Os acionistas não vão ter interesse por esse papel. Então, o mais comum a gente encontrar é as companhias pagando 25%, beleza? Do seu lucro líquido como dividendo obrigatório. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me enviem aí pelo SGA, tá? Um grande abraço.